sou Geisiane Matos e nesse primeiro vídeo eu vou estar falando com vocês sobre o início da minha trajetória, das dificuldades que eu precisei passar, que me fizeram amadurecer nessa área de penteados e maquiagem. E caso você se identifique, que esse vídeo sirva de motivação. Mas antes, quero que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que ele possa impactar também a vida delas. A minha paixão pela área da beleza começou desde muito nova. Eu acho que eu tinha em torno de 8 a 10 anos de idade, mais ou menos. Eu sempre demonstrava interesse em querer aprender a arrumar o cabelo da minha mãe, da minha irmã. Sempre comentava na escola com os meus colegas, e quando faziam aquela pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Eu dizia que eu queria trabalhar com beleza. Eu não sabia o que ainda. Na minha cabeça vinha a parte de estética, enfim, várias coisas relacionadas a isso. E aí eu fui crescendo, vi a necessidade de me cuidar, de ajeitar minha própria unha, às vezes de fazer meu cabelo. E eu fui aprendendo. Minha mãe sempre ia ao salão, né? E sempre me levava junto com ela. E eu ficava sempre observando para tentar aprender e fazer em casa, obviamente. Até que um dia eu pedi à minha mãe um secador. E aí eu comecei a aprender a escovar. Imagina como o início é um pouco mais complicado, principalmente quando você vai aprender sozinha, né? Mas aí fui aprendendo, me virando de qualquer jeito, não sabia se estava certo ou errado, só sei que eu fazia. Comecei então a fazer unha. Aprendi a fazer minha própria unha, ia fazendo a da minha mãe. Os meus vizinhos na época, eles viam que eu tinha um pouco de jeito e aí eles sempre me chamavam. E aí eu tinha um apelido quando eu era pequena, né? Aí meus vizinhos tudo me chamavam: GG, você pode fazer minha unha? Claro, eu ia no maior gosto do mundo, porque ali eu tava me achando, né, uma profissional. Só que eu não sabia de nada ainda, eu fazia tudo da forma que eu achava que era. Mas eu ia sempre com a maior disposição. E aí eu não recebia pra isso, eu fazia de graça mesmo porque eu queria aprender. E aí cada vez mais era um vizinho ia chamando, o outro ia chamando. Chega um ponto onde praticamente eu tava trabalhando, fazendo unha. E aí minha mãe tinha muito receio nessa época, porque ela tinha medo de eu largar a escola, me dedicar somente à profissão de manicure. Só que eu sempre conversei francamente com ela que não era algo que passava pela minha cabeça, que muito pelo contrário, eu dava muito valor ao conhecimento, a adquirir novos conhecimentos e de aprender. Se realmente eu quisesse continuar nessa área, eu iria buscar estudar e aprender mais, me aperfeiçoar e fazer o certo, porque até então, o que eu fazia naquele momento até ali era algo que eu vinha adquirindo sobre o senso comum. Então eu sempre tinha essa conversa mais franca com a minha mãe, que ela pudesse perder esse medo. Aí, em torno de uns 12 anos, 13 anos, eu já estava ganhando meu dinheiro com unha. Eu tinha uma clientela enorme. Minha mãe, ela já não tinha mais tantas despesas comigo. Eu comprava minha própria roupa, eu comprava coisas minhas pessoais mesmo. E aí, quando eu tinha em torno de 12, 13 anos aproximadamente, de tanto eu fazer a unha dos meus vizinhos, da minha família, dos meus amigos mais próximos, eu acabei que fui adquirindo novos clientes. Só que nessa época eu ainda não cobrava. Eu fazia porque eu realmente queria aprender e porque eu gostava de lidar com pessoas, com beleza, de ver as pessoas se sentirem bem. Só que aí algumas pessoas assim: não, mulher, você precisa cobrar, até porque você precisa comprar material e não é de graça. Cobre pelo menos um valor simbólico. E aí eu cobrava na época, se eu não me engano, era R$4, gente. R$4. Você tem noção que é você fazer uma mão em pé, R$4? Mas assim, a questão do dinheiro pra mim era algo irrelevante. A coisa que eu mais prezava era aprender. Então, daí em diante, eu conversava sempre com a minha mãe, ela que meio que demonstrava um pouco de preocupação. Mas preocupação por quê? Já que você estava se tornando independente. Porque ela tinha medo de a gente abandonar a escola, todos os filhos, né? Eu e meus irmãos, ela sempre incentivou a gente a estudar. E aí, quando eu falei sobre isso, que eu tava aumentando a minha demanda de cliente, ela dizia sempre: cuidado para não atrapalhar a escola, eu quero que você estude, que você se forme. Coisas de mãe, né, na verdade. E aí eu sempre deixava claro pra ela que não passava, não cogitava de jeito nenhum pela minha cabeça abandonar a escola. Muito pelo contrário, eu queria ir pra escola, eu queria fazer outras coisas pra poder aprender e aperfeiçoar o que eu já sabia. Eu queria aprender de forma correta toda a parte técnica de biossegurança. Eu sempre trabalhava nos horários opostos aos horários da escola. E aí, quando eu completei 15 anos, eu sentei com minha mãe
Fui com meu pai e disse: mãe, eu quero fazer um curso de cabeleireiro. Aí ela olhou assim pra mim e disse: você tá louca, você só tem 15 anos. E aí ela ficou, bateu o pé, que não queria. Eu disse: tá, se a senhora não for, eu vou chamar meu pai, que eu precisava de um responsável pra poder fazer toda a contratação do curso, né? Que eu era de menor, até que ela cedeu. Então, aí eu procurei um curso que não precisasse interferir nos meus estudos. Conversei na escola com alguns professores, porque eu precisaria sair mais cedo da aula para poder viajar para fazer esse curso, porque não era na cidade onde eu morava. E aí eu passei em torno de 2 anos fazendo, estudando, aprendendo novas técnicas. E eu sempre tinha na minha cabeça: eu só quero abrir um salão quando eu estiver realmente segura do que eu estou fazendo. E eu sempre buscava, sempre fui muito dedicada, atenciosa. E quando chegou os meus 17, que meu curso acabou, que eu ia prestar vestibular, aí eu cheguei pra minha mãe e disse: mãe, agora eu quero abrir um salão. Aí ela disse: você tá doida? Você endoidou de vez. Aí ela, toda preocupada, disse: mãe, eu já conciliei tudo até aqui. Será que eu não vou conseguir conciliar uma faculdade e um salão? E aí foi onde meu irmão entrou também, ele incentivou, ele me apoiou, ele conversou e acalmou minha mãe, né? E aí, depois de tanta conversa, aí eu consegui ceder. É tanto que eu peguei até o espaço que tinha na minha casa, mesmo na garagem, e abri meu primeiro salão. Parece um pouco doido, né? Mas foi o início de uma das escolhas que deu muito certo na minha vida. E aí começou todo o processo de reforma, né? Porque eu precisava, era uma garagem na verdade, aí eu precisava só reformar um pouco a fachada da minha casa, comprar os móveis, né? E aí meu irmão me ajudando em tudo. E aí era o ano da minha faculdade. Eu comecei no salão, quando eu abri, eu tinha muita cliente que era de unha. E aí essas mesmas clientes, que elas confiavam tanto no meu trabalho e tanto na segurança que eu passava, porque eu volto a dizer, eu só queria abrir o salão quando eu realmente estivesse segura do que eu estivesse fazendo. E naquele momento eu estava. Então eu conseguia passar essa segurança para minhas clientes. E aí todas as clientes que eram de unha, que faziam unha comigo, elas migraram para fazer cabelo. E eu já era uma profissional completa nessa época, porque quando eu fiz meu curso, eu disse: eu não quero abrir um salão só sabendo escovar e hidratar, sem fazer corte e outros tipos de serviço. Eu queria aprender, eu queria abrir fazendo todos os serviços. E aí eu tinha essa demanda de clientes que foi crescendo a cada dia, vendo o meu esforço, meu trabalho e a responsabilidade que eu tinha. Depois que eu abri o salão, 6 meses depois, eu parei de fazer unha, porque eu já não dava mais conta da demanda das clientes de cabelo e de unha. Então, 6 meses depois eu tive que parar de fazer unha e me dedicar somente a cabelo, ao salão mesmo, aos procedimentos e serviços que eu oferecia. Na época que era escova, corte, a parte de química e colorimetria. Depois de algum tempo que eu acabei meu curso de cabeleireiro, que eu abri o salão, que eu consegui captar clientes, eu fui fazer outras especializações. E aí eu tinha muita paixão e muita curiosidade no mundo da maquiagem. Então eu fui me especializar em maquiagem. Só que na minha cabeça, ninguém tirava que maquiagem e penteado não andavam juntos. Então eu decidi que eu teria que fazer também uma especialização em penteados, porque quando houvesse alguns eventos, eu ia precisar ter esses 2 serviços para oferecer também. Porque para minha cliente, na minha visão, naquela época eu já tinha, era muito mais confortável para a cliente ir para um lugar e fazer os 2 serviços em um lugar só, do que ter que ir para um outro lugar, fazer um para voltar para o salão ou para qualquer outro lugar fazer outro. Então demandaria maior perda de tempo. Então eu já queria estar apta para executar esses 2 serviços juntos e aí facilitar a vida do meu cliente. Eu me dediquei em aprender sobre maquiagem e penteado para poder oferecer esse serviço aos meus clientes também. E aí eu acabei a minha especialização de maquiagem e de penteado, e logo depois que eu acabei a minha especialização, acredito que 1 ou 2 meses depois, surgiu a minha primeira cliente. Eu fiquei super nervosa, só que ao mesmo tempo eu já procurei me acalmar. Porque sempre quando eu termino uma coisa, alguma especialização, algum curso, eu só executo o que eu aprendi em algum cliente quando eu realmente estou segura. E naquele momento eu estava. O nervosismo, na verdade, era por ser a minha primeira cliente. Era uma mistura de nervosismo com orgulho e com felicidade. E aí, na época eu não tinha todo o material que a gente tem hoje, a facilidade de você conseguir produtos materiais, já que na época eu não tinha condição financeira.
Então eu investia em produtos que eu poderia pagar, mas isso não impediu em nada de eu entregar o que minha cliente desejava e que eu pudesse atender a expectativa dela. Quando eu terminei, eu demorei muito, na verdade, no atendimento, porque quando você começa, você tem a questão de você querer caprichar e de perder um pouquinho a noção do tempo. Mas assim, eu consegui entregar ela no tempo que ela precisava estar pronta. E quando ela se viu no espelho, a reação dela, nossa, foi assim, muito gratificante pra mim. E ali eu pude ter a certeza que eu estava no caminho certo. Bastava eu continuar buscando aprender cada vez mais. E então tudo começou a fluir bem aqui no salão, cada vez mais eu tinha novos clientes, fidelizava os antigos e aumentava a demanda dos novos. A propaganda boca a boca que crescia na cidade era muito boa. Quando eu fiz 18 anos, era exatamente um ano após eu ter aberto o salão, surgiu uma grande oportunidade. Eu fui convidada para ser a competidora representando o estado numa competição onde eu seria treinada para executar tudo sobre cabelo, desde corte, penteado, colorimetria. E aí foi uma decisão muito difícil na época de ser tomada, porque primeiro, eu tinha que levar em consideração, eu abri o salão, só tinha um ano, e aí eu fiquei com medo de eu perder a clientela que eu já tinha conquistado, de todo o investimento que tinha sido feito. Segundo, foi que eu precisaria me mudar de cidade, eu moro no interior, então eu teria que ir para a capital. E terceiro, era da responsabilidade enorme que estava por vir. E aí eu conversava sempre com meus irmãos, com meus pais, com os meus amigos próximos. Só que teve um momento que eu disse, eu tenho que pegar essa oportunidade. Ela é única, porque na competição você tinha que ter uma idade mínima e máxima. Então eu estava dentro do padrão e que se caso tivesse outra oportunidade alguns anos depois, eu não poderia participar porque eu já teria ultrapassado a idade limite. Então depois eu acho que de alguns meses pensando, eu resolvi encarar essa oportunidade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida nesse período. Porque através dessa oportunidade eu pude desenvolver habilidades que eu desconhecia ou que estavam incubadas dentro de mim. Foi um processo difícil, porque na época também eu fazia faculdade, então eu tinha que dedicar meu tempo exclusivo para esse treinamento, onde eu fazia 8 horas de treino por dia. Eram módulos muito difíceis que não estavam diretamente ligados ao meu cotidiano do salão, porque era algo voltado um pouco mais para o artístico. Mas fazia todos os dias eu sair da minha zona de conforto, de melhorar minha criatividade e de principalmente saber dos meus limites, que eu poderia ir muito além do que eu imaginava. Então, com a competição, eu amadureci muito em todos os processos, tanto pessoais quanto técnico. Eu agilizei meu tempo na preparação e execução de penteados, de cortes. Tecnicamente, eu saí dessa competição, foram 8 meses de treinamento, preparadíssima para o mercado de trabalho. Esse processo da competição era muito desafiador, me fez perceber o quanto eu podia ir além do que eu imaginava, de superar os meus limites. Eu fiz todo o processo de treinamento, me dediquei bastante, sempre com os pés no chão. Chegou o dia da competição, eu fui, viajei, competi, aconteceu lá em outro estado, foi no Ceará. Eram 9 estados e aí eu estava ali para mostrar minhas habilidades. Naquele momento eu não estava tão preocupada com a medalha, porque a medalha, se viesse, era consequência. Mas o que eu estava ali sentindo era o papel de dever cumprido, de que eu ia para essa competição e executar tudo que eu aprendi e dar o meu melhor. E foi isso que aconteceu. Eu fui, fiz amizades, aproveitei o máximo que eu podia do clima da competição. Me joguei de verdade. Foram 4 dias de provas. No final, quando a gente ia para receber o resultado, eu estava muito satisfeita com o que eu tinha feito, os trabalhos, porque tudo que eu tinha treinado, a gente tinha conseguido executar ainda melhor do que nos treinos. Então eu estava muito feliz. E aí quando veio o resultado, a gente não esperava.
que ficaria em pódio. A gente esperava que entregaria um bom resultado, porque tinha outros estados que estavam treinando há muito mais tempo, que estavam bem capacitados. Quando a gente recebeu o resultado em que Sergipe teria ficado no terceiro lugar, para mim foi assim muito gratificante. Eu tive a certeza, mais do que nunca, que eu estava seguindo o caminho certo. Chegou o momento de eu voltar pro interior, reabrir meu salão todos os dias e recuperar o ritmo de atendimentos, de clientes que eu tinha antes da competição. E o meu medo quando eu voltasse era que eu não conseguisse recuperar esse ritmo, né, de clientes. Mas, por incrível que pareça, eu consegui voltar a atender as clientes que eu não tinha tempo no período do treinamento, né, da competição, e aumentar ainda mais a demanda de cliente na minha agenda. Eu pude ganhar mais experiência, mais segurança em executar todos os serviços. Ganhei mais visibilidade também. Eu pude abrir ainda mais meus olhos para poder buscar cada vez mais me especializar para trazer o que havia de melhor no mercado para as minhas clientes. Eu pude perceber que a área da maquiagem e do penteado não estavam atendendo a demanda e a expectativa do cliente. Então, eu decidi estudar e buscar mais conhecimento. E hoje no mercado, eu sou treinadora da competição onde eu participei e também aqui na região sou referência tanto em maquiagem quanto penteado na produção de noivas, formandas, madrinhas. Enfim, produzir pessoas para ocasiões especiais da vida delas. Então, eu tenho autoridade, pois consigo atender a demanda e a expectativa das pessoas. Quando elas procuram meu serviço para algum momento especial da vida delas, eu consigo entregar o penteado e a maquiagem que elas desejam. Para finalizar esse vídeo, eu quero dar um conselho para você que pretende começar, que já está atuando ou que simplesmente parou por algum motivo. Primeiro, é isso que você quer? Atuar na área de penteado e maquiagem? Se for, beleza. Você vai precisar continuar estudando, buscando conhecimento, se atualizando sobre a área. E no início, não se preocupe em você ter muitos clientes, uma agenda cheia ou simplesmente por você não se sentir confiante em executar. Isso é normal. Você vai conseguir desenvolver a confiança, a segurança à medida que você for treinando e que você for executando. Mas lembre-se, mesmo com 1 ou 2 clientes, tente entregar o melhor que você tem para dar. Assim, à medida que você for atendendo, os seus próprios clientes vão fazendo sua propaganda e seu reconhecimento virá. Isso é algo que é devagar, a gente vai conquistando dia após dia. E o último conselho é, fique ligadinhos aqui nesse canal, que eu vou estar postando conteúdos que vão ajudar você a desenvolver